Uma florista simples, um herdeiro gentil, e o amor que floresceu entre pétalas e sonhos na charmosa Vila Dourada. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O sino da porta tocou suavemente, quando Bruna empurrou a entrada da pequena floricultura Jardim Secreto. O cheiro de rosas frescas e eucalipto preencheu seus pulmões enquanto ela acendia as luzes do estabelecimento. Era 8 da manhã e a Rua das Pedras ainda dormia sob a neblina matinal que sempre abraçava a cidade histórica de Vila Dourada. Bruna Santos, aos 26 anos, tinha mãos que pareciam ter nascido para trabalhar com flores. Herdou não apenas o negócio da mãe, mas também o dom especial de dar vida a arranjos que contavam histórias. Cada composição que criava carregava um pedaço de sua alma, uma técnica aprendida através de gerações de mulheres da família Santos. "Bom dia, mamãe", sussurrou ela, tocando delicadamente o retrato emoldurado que ficava no balcão. A foto mostrava uma mulher de sorriso caloroso, cercada por girassóis. A mesma mulher que lhe ensinou que flores não eram apenas plantas, mas mensageiras de sentimentos. A rotina matinal de Bruna seguia sempre o mesmo ritual sagrado. Primeiro, verificava cada vaso, cada arranjo, conversando baixinho com as plantas como se fossem velhas amigas. Depois preparava as composições do dia, sempre com o cuidado meticuloso de quem sabia que cada flor tinha seu momento perfeito para brilhar. O telefone tocou quando ela terminava de organizar um buquê de margaridas brancas. "Jardim Secreto, bom dia! Bruninha, minha filha, você pode passar aqui antes do almoço?" A voz de sua avó Teresa soava mais frágil que o habitual. "Claro, vovó. Está tudo bem?" "Está sim, querida. Só quero sua companhia." Bruna sorriu. Aos 82 anos, Teresa Santos era a última guardiã das histórias da família. Morava sozinha numa casa colonial a 3 quarteirões da floricultura, insistindo em sua independência, mesmo quando a idade começava a cobrar seu preço. O movimento na floricultura era sempre tranquilo às terças-feiras. Algumas senhoras passavam para comprar flores para decorar suas casas. Jovens namorados buscavam rosas para surpresas românticas e, ocasionalmente, algum turista se encantava com os arranjos únicos da vitrine. Por volta das 10 horas, enquanto Bruna terminava de preparar um arranjo de lírios para um velório, o sino da porta anunciou a chegada de alguém. Ela ergueu os olhos e viu um homem alto, elegantemente vestido, observando com atenção os arranjos da vitrine. César Almeida tinha 31 anos e carregava nos ombros o peso de ser herdeiro da Almeida Joias, uma das marcas mais tradicionais do país. Seus olhos castanhos percorriam cada detalhe dos arranjos com uma curiosidade genuína que Bruna raramente via em clientes. "Posso ajudá-lo?" perguntou ela, secando as mãos no avental. César se virou e por um momento ficou sem palavras. Não era apenas a beleza natural de Bruna que o impressionava, mas algo em seus olhos, uma profundidade que falava de quem conhecia o verdadeiro valor das coisas simples. "Eu preciso de um arranjo especial para minha mãe. É o aniversário dela. Que tipo de arranjo você tem em mente? Algo que demonstre muito carinho. Ela adora flores, mas nunca vi arranjos como esses da sua vitrine." Bruna sorriu, percebendo o nervosismo do rapaz. "Que flores ela mais gosta?" "Orquídeas. Ela sempre diz que são elegantes e resistentes ao mesmo tempo." "Igual a ela, imagino." César riu, relaxando pela primeira vez. "Exatamente. Como você sabia? Mães que criam filhos carinhosos geralmente são assim, forte por fora, delicada por dentro." Enquanto Bruna selecionava as orquídeas mais bonitas, César observava seus movimentos precisos. Cada flor era escolhida, com cuidado, cada folha posicionada com propósito. Havia uma dança silenciosa em seu trabalho, uma harmonia que ele nunca havia presenciado. "Você aprendeu isso onde?" perguntou ele, genuinamente curioso. "Com minha mãe. Ela dizia que arranjar flores é como compor uma música. Cada elemento tem sua nota,
e juntos criam uma melodia. Ela ainda trabalha aqui? Não. Ela partiu há 5 anos, mas deixou tudo o que sabia gravado aqui. Bruna tocou o peito sobre o coração. César sentiu um aperto no peito. Havia algo na simplicidade daquela mulher que tocava uma parte de sua alma muito adormecida. Em seu mundo de reuniões corporativas e compromissos sociais, raramente encontrava alguém tão genuíno. Pronto, disse Bruna, colocando o arranjo sobre o balcão. Orquídeas brancas simbolizam pureza e amor eterno. As folhas de eucalipto representam proteção. E essas pequenas flores silvestres são para lembrar que a beleza mais verdadeira está nas coisas simples. César ficou em silêncio, admirando a composição. Era perfeita, elegante sem ser ostensiva, sofisticada sem perder a delicadeza. Quanto custa? R$ 80. Está muito barato para algo tão especial. O preço justo é o que permite que meu trabalho seja apreciado por quem realmente entende seu valor. Naquele momento, César soube que havia encontrado algo raro. Não apenas uma florista talentosa, mas uma mulher que entendia que verdadeiro luxo não estava no preço, mas na autenticidade. Meu nome é César, disse ele, estendendo a mão. Bruna, espero que sua mãe goste do arranjo. Tenho certeza que vai amar. Posso voltar outras vezes? Bruna sorriu. A floricultura está sempre aberta para quem aprecia flores. Depois que César saiu, Bruna ficou alguns minutos parada, observando a rua pela vitrine. Havia algo diferente naquele homem, uma gentileza que contrastava com sua aparência claramente abastada. Balançou a cabeça, voltando ao trabalho. Não, tinha tempo para devaneios. O resto do dia passou normalmente. Bruna visitou a avó na hora do almoço, como prometido, e voltou para fechar a floricultura no final da tarde. Enquanto guardava o dinheiro do dia no pequeno cofre, não conseguiu evitar pensar no olhar atento de César ao observar seu trabalho. Talvez ele voltasse mesmo. Talvez não. De qualquer forma, ela tinha suas flores, sua avó e a floricultura da mãe para cuidar. Era uma vida simples, mas era sua vida. Quando apagou as luzes e trancou a porta, Bruna não imaginava que aquele encontro casual mudaria completamente o rumo de sua existência tranquila. Às vezes, o destino se disfarça de cliente comum numa manhã qualquer de terça-feira. 3 dias se passaram desde a visita de César à floricultura. Bruna tentava se concentrar em um arranjo de rosas vermelhas para um casamento, mas seus pensamentos voltavam constantemente àquele homem elegante que havia demonstrado tanto interesse genuíno por seu trabalho. Pare de suspirar, menina, disse Dona Carmen, uma cliente regular que havia entrado para comprar flores para o cemitério. Parece que está com a cabeça nas nuvens. Bruna riu, tentando disfarçar. Desculpe, Dona Carmen. Estava pensando no arranjo da senhora. Murmurou a senhora com um sorriso maroto. Conheço esse olhar. Apareceu algum pretendente? Não é nada disso. Bruna balançou a cabeça rapidamente. Só um cliente diferente. Dona Carmen pagou pelas flores e saiu com um sorriso cúmplice, deixando Bruna ainda mais vermelha. A florista voltou ao trabalho, determinada a não pensar mais no assunto. Era quase meio-dia quando o sino da porta tocou novamente. Bruna ergueu os olhos e sentiu o coração acelerar. César estava ali, vestindo um terno cinza claro e carregando um sorriso tímido. Oi, disse ele, aproximando-se do balcão. Olá, sua mãe gostou do arranjo? Amo. Disse que nunca havia visto orquídeas dispostas de forma tão poética. Perguntou onde eu havia encontrado uma florista tão talentosa. Bruna sentiu as bochechas esquentarem. Fico feliz que tenha agradado. Na verdade, vim aqui por outro motivo. César hesitou, como se procurasse as palavras certas. Minha mãe vai fazer uma festa de aniversário especial. 65 anos, e depois de ver seu trabalho, eu gostaria de propor algo. Que tipo de festa? Algo elegante, mas não ostensivo. Ela sempre preferiu a sofisticação discreta. Serão cerca de 80 convidados na nossa casa.
Bruna sentiu um nó no estômago. Eu nunca fiz decoração para festas grandes. Meu trabalho é mais modesto. Justamente por isso. Tudo que vejo por aí é exagerado, sem alma. Você tem algo diferente, Bruna. Seus arranjos contam histórias. Mais 80 pessoas. Deve ser muito caro, muito sofisticado. Não sei se consigo atender. Suas expectativas. César se aproximou mais do balcão. Posso te fazer uma proposta? Que tal visitarmos o local juntos? Você pode ver o espaço, conhecer um pouco sobre minha mãe e depois decidir se quer aceitar ou não. Quanto você está pensando em investir? R$ 5.000 pela decoração completa. Bruna quase derrubou o vaso que estava segurando. R$ 5.000 representavam quase 3 meses de faturamento da floricultura. Com esse dinheiro, poderia reformar a casa da avó Teresa e ainda sobrar para investir em novos fornecedores. Isso é muito dinheiro, sussurrou ela. É o que você merece pelo seu talento. Então, aceita pelo menos conhecer o espaço? Bruna mordeu o lábio inferior pensativa. Era uma oportunidade única, mas também um risco enorme. E se ela não conseguisse atender às expectativas? E se estragasse tudo? Quando seria a visita? Que tal hoje à tarde? Posso te buscar às 5? Eu fecho a floricultura às 5:30. Então, às 5:30. Onde você mora? Bruna hesitou. Dar seu endereço a um cliente era quebrar uma regra pessoal, mas havia algo em César que a fazia sentir-se segura. Rua das Acácias, 47. A casa amarela com portão verde. Perfeito, até às 5:30 então. Depois que César saiu, Bruna ficou parada no meio da floricultura, tentando processar o que havia acabado de acontecer. R$ 5.000, uma festa elegante, um homem que parecia genuinamente interessado em seu trabalho. Às 5 horas, ela fechou a floricultura mais cedo e correu para casa. Morava numa pequena casa geminada a 2 quadras da floricultura, um lugar simples, mas aconchegante, que dividia com 2 gatas resgatadas, Violeta e Margarida. Meu Deus, o que eu vou vestir? Murmurou abrindo o guarda-roupa pequeno. Suas roupas eram todas simples, práticas para o trabalho na floricultura. Escolheu um vestido floral discreto e uma sandália baixa. Nada muito elaborado, mas limpo e arrumado. Às 5:30 em ponto, um carro preto parou em frente à sua casa. César desceu e caminhou até o portão, vestindo jeans e camisa branca, mais casual que das outras vezes. Pontualidade é uma virtude rara, disse ele sorrindo. Aprendi com minha mãe. Ela dizia que tempo é a coisa mais valiosa que podemos dar a alguém. O carro era confortável, mas não ostensivo. Durante o trajeto, César contou sobre sua mãe, Dona Lucinda, uma mulher que havia criado 3 filhos praticamente sozinha, enquanto o marido viajava a trabalho, e que agora dedicava seu tempo a obras de caridade. Ela sempre gostou de flores, mas nunca teve tempo para cultivá-las. Agora que tem mais tempo livre, criou um pequeno jardim na parte dos fundos da casa. Que tipo de flores ela cultiva? Um pouco de tudo. Rosas, gerânios, algumas ervas aromáticas. Nada muito elaborado, mas ela cuida com carinho. Bruna sorriu. Pessoas que cuidam de jardins têm alma especial. Quando chegaram à casa dos Almeida, Bruna teve que controlar a expressão de surpresa. Era uma mansão elegante, mas não exuberante. Arquitetura clássica com jardins bem cuidados na frente. É linda, disse ela sinceramente. Minha mãe sempre preferiu o bom gosto à ostentação. Venha, vou mostrar onde seria a festa. O jardim dos fundos era ainda mais impressionante. Um espaço amplo com áreas cobertas e descobertas, uma piscina discreta e canteiros de flores que mostravam o cuidado pessoal de Dona Lucinda. Aqui seria perfeito, sussurrou Bruna, já visualizando as possibilidades. Você está vendo alguma coisa? Muitas coisas. Arranjos suspensos naquela pérgola, centros de mesa que conversem com as flores do jardim dela, uma entrada floral que receba os convidados. César observava o rosto de Bruna se iluminar enquanto ela falava. Havia uma paixão genuína em seus olhos, uma visão artística
que ele raramente encontrava em seu círculo social. Bruninha! Uma voz feminina chamou da casa. Uma senhora elegante, de cabelos grisalhos presos num coque baixo, aproximou-se caminhando pelo jardim. Usava um vestido simples, mas bem cortado, e seu sorriso era caloroso. Mãe, esta é Bruna, a florista que fez seu arranjo de aniversário. Ah, minha querida! Dona Lucinda pegou as mãos de Bruna entre as suas. Que trabalho maravilhoso! Nunca vi orquídeas dispostas com tanto carinho. Muito obrigada, Dona Lucinda. César me trouxe para conhecer o espaço da sua festa. E o que acha? Muito pretensioso para uma senhora simples como eu? Bruna riu. Pelo contrário, é um espaço que respira elegância natural. Suas flores mostram que a senhora tem muito bom gosto. Viu só, César? Eu disse que ela tinha olho especial. Dona Lucinda piscou para o filho. Que tal um café? Podemos conversar sobre as ideias dela. Durante a hora seguinte, as três conversaram sobre a festa, sobre flores, sobre a vida. Bruna descobriu que Dona Lucinda era uma mulher culta e sensível, que havia criado os filhos com valores sólidos apesar da riqueza da família. Sabe, Bruna, disse Dona Lucinda enquanto serviam o café, tenho uma confissão a fazer. César me falou tanto sobre você que eu estava curiosa para conhecê-la. Mãe, César ficou vermelho. O quê? É verdade. Ele disse que você tem um talento especial, que seus arranjos têm alma, e agora vejo que ele estava certo. Bruna sentiu que havia encontrado não apenas uma cliente, mas uma pessoa especial. Então aceito fazer a decoração da sua festa, disse ela, surpreendendo a si mesma com a decisão. Que maravilha! Dona Lucinda bateu palmas. Vai ser inesquecível. No caminho de volta para casa, César estava mais falante que o normal. Obrigado por aceitar, disse ele. Minha mãe já está apaixonada por você. Ela é especial. Dá para ver de onde você tirou a gentileza. Você acha que sou gentil? Claro. Não é comum encontrar alguém que se preocupe tanto com os detalhes, que queira realmente entender o trabalho do outro. César parou o carro em frente à casa de Bruna, mas nenhum dos dois fez menção de sair. Posso fazer uma pergunta? Pessoal? Ele disse. Pode. Você sempre quis ser florista? Bruna sorriu. Sempre. Desde pequena eu ajudava minha mãe na floricultura. Ela dizia que eu tinha dedos de fada para lidar com plantas. E nunca pensou em expandir? Abrir outras lojas? Não, prefiro fazer bem feito numa escala pequena do que mal feito numa escala grande. Qualidade sempre foi mais importante que quantidade. Na minha família. César assentiu pensativo. É uma filosofia bonita. E você? Sempre quis trabalhar com joias? Não exatamente. Herdei a responsabilidade, mas estou aprendendo a encontrar prazer no trabalho, especialmente quando encontro pessoas como você que fazem arte com as mãos. Bruna desceu do carro, mas antes de fechar a porta, virou-se para ele. César, posso fazer uma pergunta também? Claro. Por que você confia tanto no meu trabalho? Você nem me conhece direito. Ele sorriu. Às vezes a gente reconhece qualidade quando vê. E você, Bruna, tem algo especial. Depois que César partiu, Bruna ficou alguns minutos parada no portão, observando as estrelas. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que algo importante estava prestes a acontecer em sua vida. Não. Sabia ainda que estava certa. A semana seguinte passou como um furacão na vida de Bruna. Pela primeira vez desde que assumiu a floricultura, ela precisou fechar o estabelecimento algumas manhãs para se dedicar completamente aos preparativos da festa de Dona Lucinda. César havia sugerido que trabalhassem juntos no planejamento, e agora se encontravam diariamente, ora na floricultura, ora na casa dos Almeida, ora no mercado de flores do centro da cidade. Você tem certeza que precisa de tantas variedades? Perguntou César, observando Bruna anotar uma lista extensa enquanto caminhavam entre os boxes do mercado. Cada flor tem sua personalidade, explicou ela, parando diante de um fornecedor de rosas. Não é só cor e formato. É textura, perfume, durabilidade. Para uma festa de 80 pessoas, preciso de harmonia, mas também de surpresas.
César observava fascinado como ela negociava com os fornecedores. Bruna conhecia cada vendedor pelo nome, sabia a procedência de cada flor, testava a firmeza das pétalas com a delicadeza de quem avalia uma joia preciosa. Seu Joaquim, essas rosas champanhe estão perfeitas, disse ela ao dono de um dos boxes. Mas preciso ter certeza de que vão durar pelo menos 4 dias. Pode confiar, menina. Cortei ontem à noite. Vão estar lindas no sábado. Tudo bem, levo 50. 50? César sussurrou. Não são muitas. Para centros de mesa, arranjos suspensos, decoração da entrada e algumas reservas para imprevistos. Na verdade, talvez precise de mais. Naquele momento, César percebeu que havia subestimado a complexidade do trabalho de Bruna. O que parecia simples, comprar flores e arrumá-las, revelou-se uma arte que exigia conhecimento técnico, visão estética e habilidade para prever todos os detalhes. Você é incrível, disse ele, enquanto carregavam as compras para o carro. Por quê? Você transforma algo que eu achava simples em algo quase científico, mas sem perder a poesia. Bruna sorriu. Minha mãe sempre dizia, técnica sem sensibilidade é fria, sensibilidade sem técnica é amadora. Ela parecia uma mulher muito sábia. Era. Às vezes sinto que ainda está aqui, me guiando. Durante o trajeto de volta, César compartilhou um pouco de sua própria história. Contou sobre a pressão de assumir a empresa familiar, sobre como às vezes se sentia preso a um destino que não havia escolhido. Você não gosta de trabalhar com joias? Perguntou Bruna. Não é que não. Goste. É que às vezes me pergunto se escolhi isso ou se foi escolhido para mim. Meu pai construiu a empresa do zero. Meu irmão mais velho nunca se interessou pelo negócio. Sobrou para mim. E o que você faria se pudesse escolher livremente? César ficou em silêncio por alguns momentos. Sabe que nunca ninguém me perguntou isso? Sério? Desde criança sempre foi óbvio que eu seria o sucessor. Estudei administração, fiz MBA, aprendi sobre gemologia, mas nunca parei para pensar se era isso que eu queria. E agora, tem alguma ideia? Estou começando a descobrir que gosto de coisas autênticas, trabalhos que tenham alma, como o seu. Talvez eu pudesse encontrar uma forma de trazer isso para a empresa. Bruna percebeu que conhecia um lado de César que ele provavelmente não mostrava para muitas pessoas. Havia uma vulnerabilidade em sua voz, uma busca por algo mais profundo que riqueza ou sucesso. Às vezes a gente descobre nossa vocação nos lugares mais inesperados, disse ela. Como você descobriu a sua? Eu tinha 8 anos quando minha mãe me deixou fazer meu primeiro arranjo sozinha. Era para o aniversário da professora. Lembro que passei horas escolhendo cada flor, cada folha. Quando terminei, minha mãe chorou. Por quê? Ela disse que nunca havia visto uma criança expressar tanto amor através das flores, que eu tinha um dom especial. E teve. Qualquer um que veja seus arranjos percebe isso. Naquela tarde, trabalharam juntos no esboço final da decoração. Bruna havia desenhado um projeto completo, com detalhes de cada ambiente, tipos de flores, cores e disposições. Você desenha também? Perguntou César, impressionado com os croquis detalhados. Aprendi por necessidade. Preciso visualizar antes de criar. Estes desenhos são profissionais. Você já pensou em estudar design? Não tenho tempo nem dinheiro para isso. Além disso, estou feliz com o que faço. César observou os desenhos em silêncio. Havia um talento ali que ia muito além de arranjar flores. Bruna tinha uma visão artística completa, uma capacidade de criar ambientes que contavam histórias. Posso sugerir algo? Disse ele cauteloso. Claro. Que tal fotografarmos todo o processo da festa, desde a montagem até o resultado final? Para quê? Para você ter um portfólio. Trabalhos assim deveriam ser documentados. Bruna nunca havia pensado nisso. Seu trabalho sempre foi local, pequeno, sem pretensões de crescimento. Você acha que vale a pena? Tenho certeza. Na verdade, conheço um fotógrafo excelente. Poderia contratá-lo para registrar tudo. Isso deve ser caro. Deixa que eu cuido disso, faz parte da festa.
Naquele momento, Bruna percebeu que César não estava apenas contratando seus serviços. Estava investindo em seu futuro. Era um gesto de generosidade que a tocou profundamente. "Por que você está fazendo isso?" perguntou ela diretamente. César hesitou. "Porque acredito no seu talento e porque..." Ele parou procurando palavras. "Porque o quê?" "Porque admiro pessoas que fazem o que amam, mesmo quando é difícil. Você me inspira, Bruna." O ar entre eles ficou carregado de uma tensão nova. Bruna sentiu o coração acelerar, mas tentou manter o foco no trabalho. "Melhor terminarmos o planejamento", disse ela, baixando os olhos para os desenhos. "Tem razão." Mas ambos sabiam que algo havia mudado. Uma intimidade estava se formando entre eles, construída sobre respeito mútuo, admiração e uma atração que nenhum dos dois estava pronto para admitir. No final da tarde, quando César se preparava para sair, Bruna o acompanhou até o carro. "César", chamou ela quando ele já estava com a mão na maçaneta. "Sim? Obrigada por acreditar em mim. Obrigado você por aceitar o desafio." Quando ele partiu, Bruna ficou no portão da floricultura, observando o carro desaparecer na curva. Pela primeira vez em anos, sentia que sua vida estava prestes a mudar. E não sabia se isso a assustava ou a emocionava. Talvez fosse um pouco dos dois. Dentro da floricultura, cercada pelos perfumes familiares e pelas flores que conhecia desde criança, Bruna começou a preparar alguns dos arranjos menores para a festa. Enquanto trabalhava, não conseguia parar de pensar no olhar de César quando ele disse que ela o inspirava. Havia algo nascendo entre eles, algo que ia muito além de uma simples parceria profissional. E pela primeira vez desde a morte da mãe, Bruna se permitiu imaginar que talvez fosse hora de deixar alguém entrar em seu coração. A festa de Dona Lucinda seria em 3 dias. 3 dias para colocar todos os planos em prática, para mostrar seu talento em grande escala, para descobrir se estava pronta para dar um passo maior em sua carreira, e 3 dias para entender o que realmente sentia por César Almeida. O sábado amanheceu com o céu limpo e uma brisa suave, o tempo perfeito para a festa de Dona Lucinda. Bruna acordou às 5 da manhã, com o estômago embrulhado de nervosismo e expectativa. "Você consegue, minha filha", sussurrou para si mesma olhando no espelho do banheiro. Mamãe estaria orgulhosa. Às 6 horas, César chegou com uma van para transportar todas as flores e materiais. Trazia também 2 ajudantes que havia contratado especialmente para a montagem. "Bom dia, chefe", brincou ele, vendo Bruna já completamente vestida e pronta para o trabalho. "Bom dia. Você dormiu bem?" "Mal consegui dormir. Fico nervoso quando... Algo é importante para pessoas que amo." Bruna sentiu o coração falhar uma batida. "Pessoas que ama?" "Minha mãe. E..." Ele hesitou. "Você também se tornou especial para mim, Bruna." Ela fingiu estar ocupada organizando os materiais, mas suas bochechas estavam em chamas. "Melhor irmos logo. Temos muito trabalho pela frente." A montagem começou às 7 da manhã. Bruna havia elaborado um cronograma detalhado. Primeiro a decoração da entrada, depois os arranjos suspensos, em seguida os centros de mesa e por fim os detalhes finais. "Essa pérgola vai ficar magnífica", comentou César, observando Bruna dirigir os ajudantes na instalação das guirlandas de flores. "Rosas champanhe intercaladas com folhas de eucalipto e pequenas luzes", explicou ela, subindo numa escada, "para ajustar um arranjo. Vai criar um efeito romântico quando anoitecer." "Cuidado aí em cima", César segurou a escada preocupado. "Estou acostumada. Já subi em lugares bem mais perigosos para alcançar galhos altos." Durante toda a manhã, eles trabalharam em perfeita sintonia. César antecipava as necessidades de Bruna. Ela confiava em seus ajustes e sugestões. Era como uma dança coreografada, onde cada um conhecia perfeitamente o papel do outro. "Você é um assistente natural", disse Bruna, quando terminaram a decoração da área da piscina. "Ou talvez você seja uma professora excepcional." Ao meio-dia, Dona Lucinda apareceu com um almoço caprichado para toda a equipe.
Minha nossa, exclamou ela vendo o jardim transformado. Isto está um sonho. Ainda não terminamos, disse Bruna, mas estava radiante com o elogio. Já posso imaginar como ficará completo. Meus convidados vão ficar encantados. Durante o almoço, Bruna relaxou pela primeira vez no dia. Sentada à sombra de uma árvore centenária, compartilhando a refeição com César, Dona Lucinda e os ajudantes, ela se sentiu parte de algo maior que seu pequeno mundo da floricultura. Sabe, Bruna, disse Dona Lucinda, você tem um talento raro. Não é só técnica, é sensibilidade. Você consegue criar ambientes que falam com o coração. Obrigada, Dona Lucinda. Isso significa muito vindo da senhora. Estou falando sério. Você deveria pensar em expandir seus horizontes. César lançou um olhar significativo para Bruna, que baixou os olhos, concentrando-se na comida. A tarde foi dedicada aos detalhes finais. Bruna ajustou cada centro de mesa, verificou se todas as luzes estavam funcionando, trocou 2 flores que não estavam perfeitas. Você é perfeccionista, observou César, vendo-a trocar uma rosa por outra praticamente idêntica. Sou detalhista. Cada elemento precisa estar no seu melhor, assim como você. Bruna parou o que estava fazendo e olhou para ele. O que você quer dizer? Que você fica ainda mais linda quando está fazendo o que ama. Dessa vez, ela não desviou o olhar. César. Eu sei, ele disse suavemente. Não é hora nem lugar. Mas eu precisava dizer. Às 6 da tarde, a decoração estava completa. O jardim havia sido transformado num cenário de conto de fadas, elegante, romântico, mas sem perder a naturalidade que Dona Lucinda tanto apreciava. Vá para casa se trocar, disse César. Eu busco você às 8. Não precisa, posso vir por conta própria. Bruna, você é minha convidada especial. Faço questão de acompanhá-la. Sua convidada? Minha mãe insistiu. Disse que você precisa estar presente para receber os elogios pessoalmente. Bruna hesitou. Não tenho roupa adequada para uma festa assim. Qualquer coisa que você usar ficará perfeita. Mas se quiser, posso... Não, ela interrompeu. Obrigada, mas vou dar um jeito. Em casa, Bruna ligou para sua avó Teresa desesperada. Vovó, preciso de ajuda. Fui convidada para a festa e não tenho nada adequado para vestir. Ah, minha filha, que bom. Já estava na hora de você sair um pouco. Venha aqui em casa, tenho algo que pode servir. Teresa abriu um guarda-roupa antigo e tirou um vestido verde esmeralda. Simples, mas elegante. Era da sua mãe. Ela usou poucas vezes, mas sempre ficava linda. Bruna tocou o tecido com reverência. Tem certeza que posso usar? Ela ficaria feliz em saber que você está usando para uma ocasião especial. E me conte sobre esse rapaz, que tem te tirado o sono. Vovó, não adianta fingir. Conheço esse brilho no olhar. É o mesmo que sua mãe tinha quando conheceu seu pai. Bruna suspirou. Ele é diferente, vovó. Gentil, respeitoso, inteligente. Mas também é de um mundo completamente diferente do meu. Amor verdadeiro não conhece classe social, minha filha. Se ele é um bom homem e te trata bem, é isso que importa. Às 8 em ponto, César chegou para buscá-la. Quando Bruna abriu a porta, ele ficou sem palavras. Você está deslumbrante, conseguiu dizer finalmente. Obrigada. Era da minha mãe. Ela tinha bom gosto, assim como a filha. No Jardim dos Almeida, a festa estava em pleno andamento. Os convidados circulavam entre os arranjos, e Bruna ouvia comentários elogiosos por toda parte. Quem fez esta decoração? Nunca vi algo tão elegante e natural ao mesmo tempo. Estas flores estão perfeitas. Bruna! Dona Lucinda apareceu, radiante. Você é a estrela da noite. Todos querem conhecer a artista responsável por esta magia. Durante a hora seguinte, Bruna foi apresentada a dezenas de convidados. Empresários, médicos, advogados, artistas. Todos impressionados com seu trabalho. Você tem cartão de visita? Perguntou uma senhora elegante. Não. Bruna admitiu, envergonhada. Pena. Adoraria contratá-la para o casamento da minha filha.
César apareceu ao lado de Bruna. Eu tenho os contatos dela, posso passar depois. Ótimo, vou esperar sua ligação. Você não tinha que fazer isso, sussurrou Bruna quando ficaram sozinhos. Claro que tinha. Você merece reconhecimento. Naquele momento, o fotógrafo que César havia contratado aproximou-se. Posso tirar algumas fotos dos dois junto aos arranjos para o portfólio da florista? Claro, disse César oferecendo o braço para Bruna. Enquanto posavam para as fotos, Bruna se sentiu como se estivesse vivendo um sonho. Ali estava ela, filha de uma florista simples, sendo fotografada numa festa elegante com um homem que a tratava como uma rainha. Você está bem? Perguntou César, notando sua expressão pensativa. Sobe, absorvendo tudo isso. Algumas horas atrás eu estava montando arranjos. Agora estou aqui, sendo tratada como uma celebridade. Você é uma celebridade, pelo menos hoje. E amanhã volto a ser a florista da Rua das Pedras. Só se você quiser. Bruna o encarou. O que você quer dizer? Que portas se abriram para você hoje? Recebi pelo menos 10 pedidos de orçamento. Sua vida pode mudar se você deixar. Mudanças me assustam. Eu sei, mas às vezes a gente precisa ter coragem para crescer. Naquele momento, um homem bem vestido, por volta dos 40 anos, aproximou-se deles. César, que festa magnífica! Rodrigo, que bom que veio. Esta é Bruna, a responsável pela decoração. Ah, a famosa florista! Rodrigo beijou a mão de Bruna. Sou Rodrigo Mendes. Trabalho com eventos corporativos. Posso dizer que nunca vi decoração tão sofisticada. Muito obrigada, disse Bruna, um pouco intimidada pela atenção. Gostaria muito de conversar com você sobre algumas possibilidades de trabalho. Tenho clientes que pagariam muito bem por um serviço como este. César franziu o senho, mas manteve o sorriso. Bruna, que tal dançarmos? Eles acabaram de tocar uma música linda. Claro, ela aceitou, aliviada por ter uma desculpa para se afastar. Na pista de dança improvisada, César a conduziu com suavidade ao som de uma música romântica. Obrigada pelo resgate, disse ela. Rodrigo é um bom homem, mas pode ser insistente. Você conhece ele bem? Há anos. Faz eventos para nossa empresa às vezes. Bruna se deixou levar pela música, pela atmosfera mágica da festa, pelo calor dos braços de César. Ali, dançando sob as estrelas e cercada pelas flores que ela mesma havia arranjado, sentiu-se completa. Bruna, César sussurrou em seu ouvido. Sim? Posso dizer uma coisa? Claro. Esta foi a noite mais especial que já vivi. Ela ergueu os olhos para encontrar os dele e viu ali uma ternura que a fez esquecer de todos os medos e inseguranças. Para mim também, sussurrou de volta. Quando a música terminou, eles permaneceram abraçados por alguns segundos a mais que o necessário. Ao redor deles, os convidados continuavam a festa, mas para Bruna e César, o mundo havia parado. Era como se todas as flores do jardim estivessem conspirando para criar o momento perfeito. Um momento que marcaria o início de algo que nenhum dos dois conseguia mais negar. O sucesso da festa era evidente nos sorrisos, nos elogios, nos pedidos de contato que não paravam de chegar. Mas para Bruna, a verdadeira conquista da noite não estava nos arranjos que criou, mas no olhar apaixonado do homem que a segurava em seus braços. A florista da Rua das Pedras havia florescido numa noite de verão. E nada seria igual depois daquele momento. A segunda-feira seguinte à festa trouxe uma surpresa que Bruna não esperava. Quando chegou à floricultura, encontrou 3 recados na secretária eletrônica e 2 pessoas esperando na porta. Bom dia, disse uma das mulheres elegantemente vestida. Sou Marina Castelo. Estive na festa de Dona Lucinda sábado e fiquei encantada com seu trabalho. Preciso falar com você sobre o casamento da minha filha. E eu sou Patrícia Freitas, disse a outra. Represento a empresa Silveira em Associados. Gostaríamos de contratá-la para decorar nosso evento de fim de ano. Bruna mal conseguia acreditar. Entrem, por favor. Posso oferecer um café? Enquanto conversava com as 2 clientes, o telefone não parava de tocar. Cada ligação
Era um novo pedido de orçamento, uma nova oportunidade de trabalho. Desculpem-me um momento, disse ela, atendendo mais uma chamada. Floricultura Jardim Secreto, bom dia. Bruna, aqui é o Rodrigo Mendes, nos conhecemos na festa. Oi, Rodrigo, como vai? Bem, obrigado. Escute, gostaria de conversar pessoalmente com você sobre algumas propostas. Pode ser hoje? Hoje está difícil. Estou com várias pessoas aqui e... Que tal o almoço? Posso buscá-la às 12h30. Bruna hesitou. Não sei se é uma boa ideia. É só uma conversa profissional. Tenho certeza de que você vai se interessar pelo que tenho a oferecer. Está bem, mas tem que ser rápido. Depois de acertar os detalhes com as duas clientes da manhã, Bruna se deu conta de que havia assumido compromissos que representavam mais trabalho do que conseguia realizar sozinha. O casamento da filha de Marina seria para 200 convidados e o evento corporativo da empresa Silveira seria ainda maior. Preciso de ajuda, murmurou para si mesma, fazendo cálculos numa folha de papel. Às 12h30, Rodrigo chegou pontualmente. Levou-a a um restaurante elegante no centro da cidade. Primeiro quero parabenizá-la pelo sucesso da festa, disse ele, depois que fizeram os pedidos. Nunca vi decoração tão sofisticada numa festa particular. Obrigada. Foi um trabalho especial. E é justamente por isso que quero fazer uma proposta. Trabalho com eventos corporativos há 15 anos. Tenho uma carteira de clientes muito sólida, mas sempre senti falta de um parceiro que oferecesse decoração floral de alto nível. Que tipo de parceria você tem em mente? Sociedade. Eu cuidaria da parte comercial e da logística. Você seria responsável pela criação e execução da decoração. Dividiríamos os lucros meio a meio. Bruna quase engasgou com a água. Sociedade, mas você nem me conhece direito. Conheço seu trabalho, e no nosso ramo talento é tudo. Posso garantir que você faturaria pelo menos 5 vezes mais do que fatura atualmente. 5 vezes? Pelo menos. Tenho contratos mensais com 3 multinacionais, além de eventos pontuais. Só este mês tenho 6 festas corporativas confirmadas. Bruna ficou em silêncio, processando a informação. 5 vezes mais representaria uma mudança radical em sua vida. Preciso pensar, disse ela finalmente. Claro, mas não demore muito. Oportunidades como esta não aparecem toda hora. Durante o almoço, Rodrigo detalhou seus planos. Falou sobre alugar um galpão maior, contratar funcionários, criar um catálogo de serviços padronizados. Padronizados? Bruna franziu o senho. Sim, 3 ou 4 tipos de decoração que funcionem para diferentes ocasiões. Assim, otimizamos tempo e recursos. Mas cada evento é único. Cada cliente tem suas preferências. Bruna, você está pensando pequeno. No mercado corporativo, eficiência é mais importante que personalização. No caminho de volta à floricultura, Bruna se sentia confusa. A proposta de Rodrigo era tentadora financeiramente, mas algo nela resistia à ideia de padronizar seu trabalho. Posso ter alguns dias para pensar? Perguntou ela quando desceu do carro. Claro, mas não se esqueça. Enquanto você pensa, outras oportunidades podem surgir. À tarde, César apareceu na floricultura, como havia se tornado costume. Como foi seu dia? Perguntou ele, notando a expressão preocupada de Bruna. Confuso. Tive mais pedidos de orçamento hoje do que em um mês normal. Que bom. Você... Está vendo? Falei que sua vida mudaria. E o Rodrigo Mendes me fez uma proposta de sociedade. O sorriso de César se desfez. Que tipo de sociedade? Bruna contou sobre a conversa do almoço, sobre os planos de Rodrigo, sobre os números que ele havia apresentado. E você, o que acha? Perguntou César quando ela terminou. Não sei. Financeiramente é muito atrativo, mas tenho a sensação de que perderia algo importante. O quê? A essência do meu trabalho. Cada arranjo que faço é especial, único. Rodrigo quer padronizar tudo. César se aproximou do balcão. Posso dar minha opinião? Claro. Rodrigo é um bom empresário, mas ele vê seu talento como um produto a ser explorado. Você não é uma fábrica de arranjos, Bruna. Você é uma artista.
Mas e se for minha única chance de crescer? Não é. Existem outras formas de crescer sem perder sua identidade. Como? César hesitou. Posso fazer uma contraproposta? Que tipo de contraproposta? Que tal se você mantivesse sua floricultura, mas também aceitasse trabalhos maiores de forma independente? Eu poderia te ajudar com a parte financeira, com contatos com logística. Você quer ser meu sócio? Não, quero ser seu parceiro, sem interferir na sua criação, sem padronizar seu trabalho, apenas te apoiando para que você possa fazer o que ama em uma escala maior. Bruna o encarou. Por que você faria isso? Porque acredito em você. E porque... Ele parou, respirou fundo. Porque estou apaixonado por você. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Bruna sentiu o coração disparar, mas também um medo que não conseguia explicar. César, eu sei que é complicado. Somos de mundos diferentes, mas o que sinto por você é verdadeiro. Eu também sinto algo especial por você, ela admitiu em voz baixa. Mas isso torna tudo mais difícil. Por quê? Porque misturar negócios com sentimentos raramente dá certo. E se não der certo entre nós? E se eu estragar tudo? César contornou o balcão e se aproximou dela. Bruna, você tem medo de... Quê? De não ser suficiente para você. De um dia você perceber que merece alguém do seu nível social. Você está brincando? Ele pegou as mãos dela entre as suas. Você é a pessoa mais íntegra, talentosa e especial que já conheci. Qualquer homem seria sortudo por ter você ao seu lado. E se eu aceitar trabalhar com você e depois não conseguir corresponder às expectativas, então tentaremos de novo, juntos. Bruna olhou nos olhos dele e viu apenas sinceridade. Preciso de tempo para pensar. Sobretudo, quanto tempo? Alguns dias. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. César assentiu. Entendo. Mas promete me dar uma chance? Tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Prometo pensar com carinho. Depois que César saiu, Bruna ficou sozinha na floricultura, cercada pelo perfume familiar das flores e pelo peso das decisões que precisava tomar. De um lado, Rodrigo oferecia segurança financeira, mas ao preço de transformar sua arte em produto padronizado. Do outro, César oferecia apoio sem interferência, mas com a complicação de seus sentimentos mútuos. Ela fechou os olhos e tentou imaginar sua mãe ali, dando conselhos como sempre fazia. O que você faria, mãe? Sussurrou. Como se em resposta, uma brisa suave entrou pela porta aberta, balançando delicadamente as flores da vitrine. Era como se a natureza estivesse lembrando-a de que as melhores coisas da vida não crescem com pressa, mas com paciência e cuidado. Bruna sorriu. Sabia que a resposta viria no momento, certo? Sempre vinha. Naquela noite, visitou sua avó Teresa para pedir conselhos. Vovó, estou confusa, disse ela, contando sobre as propostas que havia recebido. Minha filha, sua mãe sempre dizia que o coração sabe o caminho, mesmo quando a mente está confusa. Mas e se eu escolher errado? Não existe escolha totalmente errada quando se faz com amor e sinceridade. E você tem tanto amor no coração. Tenho medo de me magoar, de magoar outras pessoas. O medo é natural, querida, mas não pode ser ele quem decide sua vida. Teresa segurou as mãos da neta. Esse rapaz, César, ele te faz feliz? Faz, mas também me assusta. Por quê? Porque nunca senti isso antes. É como se ele enxergasse partes de mim que eu mesma não conhecia. Isso é amor verdadeiro, minha filha. Quando alguém nos vê inteiros, com defeitos e qualidades, e mesmo assim escolhe ficar. E você acha que ele me vê assim? Pelo que você me conta, sim. Ele valoriza seu trabalho, respeita suas decisões, quer te apoiar sem te controlar. São sinais de um homem que realmente ama. Bruna suspirou. Então por que estou com tanto medo? Porque o amor verdadeiro nos torna vulneráveis, mas também nos torna mais fortes. Quando voltou para casa naquela noite, Bruna já sabia qual seria sua decisão.
Não sobre os negócios. Isso ainda precisava ser pensado com cuidado. Mas sobre César, sobre o que sentia por ele, sobre a chance que merecia dar a si mesma. Pela primeira vez em anos, estava pronta para deixar o amor entrar em sua vida. Na manhã seguinte, Bruna acordou com uma clareza que não sentia há dias. Depois da conversa com a avó Teresa, algo se acalmou em seu coração. Ela sabia o que precisava fazer. César chegou à floricultura por volta das 10 horas, como havia se tornado rotina. Trazia um buquê de margaridas amarelas, as flores favoritas de Bruna. "Bom dia", disse ele, um pouco hesitante. "Dormiu bem?" "Dormi. E você?" "Mal consegui fechar os olhos. Fico pensando se não fui precipitado ontem." Bruna parou de arranjar as flores que estava organizando e o encarou. "César, preciso te dizer uma coisa." O coração dele parou. "Pode falar." "Eu aceito." "Aceita o quê?" "As duas coisas. Sua proposta de parceria profissional e..." Ela respirou fundo. "Dar uma chance para nós dois." César ficou em silêncio por alguns segundos, como se não acreditasse no que ouvia. "Tem certeza?" "Tenho. Passei a noite pensando, conversei com minha avó e percebi que estava deixando o medo decidir por mim. Não quero mais isso." Um sorriso lento se abriu no rosto de César. "Você não imagina o quanto isso me deixa feliz. Mas tenho condições", disse ela séria. "Quais?" "Primeira, minha floricultura continua sendo minha. Não vou abandoná-la por nenhum projeto maior." "Concordo totalmente." "Segunda, mantemos vida pessoal e profissional separadas. Se algum dia não der certo entre nós, isso não pode afetar nossos trabalhos." "Entendo e concordo." "Terceira, quero que nossa parceria seja oficial. Contrato assinado, responsabilidades definidas. Não quero que ninguém pense que consegui sucesso por outros motivos." César assentiu, impressionado com a maturidade dela. "Você pensou em tudo. Aprendi a me proteger desde cedo, não por desconfiança, mas por experiência." "Ah, é sobre o Rodrigo. Vou conversar com ele hoje. Vou recusar a proposta, mas com educação. Talvez possamos trabalhar juntos em projetos pontuais futuramente. Ele não vai gostar. Provavelmente não. Mas é minha decisão." César se aproximou dela. "Posso te beijar?" Bruna sorriu. "Pode. Mas depois vamos almoçar para conversar sobre os detalhes da parceria." Sempre tão prática, ele riu antes de beijá-la suavemente. Foi um beijo doce, cheio de promessas e expectativas. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha que não tinha volta. "Agora sim", disse Bruna com as bochechas coradas. "Vamos trabalhar." O almoço foi produtivo. Eles definiram os termos da parceria. César entraria como investidor e consultor, mas Bruna manteria total controle criativo. Ele a ajudaria com contatos, financiamento para equipamentos e expansão e logística para eventos maiores. "Quanto você está pensando em investir?" perguntou ela. R$50 mil iniciais, para reformar um espaço maior, comprar equipamentos, contratar assistentes quando necessário. "Isso é muito dinheiro, César." "É um investimento. Tenho certeza de que em um ano você já terá devolvido e ainda estará lucrando muito mais. E se não der certo, vai dar. Mas se por algum motivo não der, o dinheiro é meu problema, não seu." Bruna balançou a cabeça. "Não aceito assim. Vou assinar uma promissória. Se não der certo, vou devolver tudo." "Você é incrivelmente teimosa", ele disse, mas com carinho. "Sou determinada, é diferente." À tarde, Bruna ligou para Rodrigo para marcar um encontro. "Pensei que fôssemos sócios", disse ele, quando ela explicou sua decisão. "Rodrigo, agradeço muito a confiança, mas decidi seguir outro caminho." "Esse caminho tem nome?" "César, talvez." Bruna se irritou com o tom insinuante. "Minhas decisões são baseadas no que considero melhor para meu futuro profissional." "Claro. Bem, espero que não se arrependa." "Não vou me arrepender, mas gostaria que permanecêssemos em bons termos. Talvez possamos trabalhar juntos em projetos específicos." "Talvez", ele disse, mas o tom era frio. "Até mais." Quando César chegou no final da tarde, Bruna contou sobre a conversa com Rodrigo.
Ele não reagiu bem, disse ela. Você esperava que reagisse? Não, mas não gosto de criar inimizades. Você não criou nada, apenas fez sua escolha. Naquela noite, César a levou para jantar num restaurante aconchegante. Queriam celebrar o início da parceria e também o começo do relacionamento. Tenho uma confissão, disse ele, enquanto brindavam com vinho. Qual? Eu me apaixonei por você no primeiro dia que entrei na sua floricultura. Sério? Sério? Você estava arrumando um arranjo de lírios totalmente concentrada. Havia algo na sua expressão. Uma paz, uma dedicação. Pensei, essa mulher sabe o que é amor. Você estava certo. Eu amo o que faço. E eu me apaixonei por isso. Pela sua paixão, pela sua autenticidade. E eu me apaixonei pela sua gentileza, admitiu Bruna. Pela forma como você me escutava, como respeitava meu trabalho. Estamos mesmo fazendo isso? Perguntou ele, pegando a mão dela. Fazendo o quê? Começando algo juntos, profissionalmente e pessoalmente. Estamos. E vamos dar o melhor de nós. Prometo que vou te apoiar em tudo, mas nunca vou tentar te mudar. E eu prometo que vou confiar em você, mesmo quando meus medos tentarem me convencer do contrário. Eles selaram as promessas com um beijo, alheios aos outros clientes do restaurante, perdidos em seu próprio mundo. Nos dias seguintes, a vida de Bruna ganhou uma nova dinâmica. César a ajudou a encontrar um galpão perfeito para ampliar os trabalhos. Um espaço amplo, com boa iluminação natural, numa localização estratégica, mas ainda em Vila Dourada. Não quero me afastar das minhas raízes, disse ela, quando ele sugeriu um local em cidade vizinha. Suas raízes são parte do que você é. Não vou sugerir que se afaste delas. A reforma do novo espaço começou na semana seguinte. Bruna mantinha a floricultura funcionando normalmente, mas passava as tardes planejando o layout do novo local, com César e os arquitetos. Quero que seja funcional, mas também bonito, explicou ela. Um lugar onde eu me sinta inspirada a criar. Vai ser perfeito, garantiu César. Dona Lucinda visitou a obra numa tarde e ficou encantada com os planos. Você tem tanto talento, querida, disse ela para Bruna, e meu filho está mais feliz do que nunca. Ele me faz feliz também, admitiu Bruna. Isso é visível, vocês se completam. A senhora acha mesmo? Tenho certeza. Ele encontrou em você a inspiração que estava procurando, e você encontrou nele o apoio que merecia. Naquela noite, Bruna visitou a avó Teresa para contar sobre os progressos. Estou orgulhosa de você, minha filha, disse a avó. Você teve coragem de apostar na felicidade. Ainda estou um pouco assustada, confessou Bruna. É natural. Mudanças sempre assustam, mas você está no caminho certo. Como a senhora tem certeza? Porque você está brilhando. Há uma luz nos seus olhos que não via desde que você era criança. Obrigada, vovó, por me apoiar sempre. É para isso que servem as avós, para acreditar nos netos mesmo quando eles não acreditam em si mesmos. 2 semanas depois, o novo espaço estava pronto. Bruna organizou uma pequena inauguração, convidando amigos, clientes e fornecedores. César fez questão de fazer um discurso. Estamos aqui para celebrar não apenas um novo espaço, mas uma nova fase na carreira de uma artista excepcional. Bruna Santos representa o que há de melhor no empreendedorismo brasileiro: talento, dedicação e autenticidade. Obrigada, disse Bruna, emocionada. Mas nada disso seria possível sem o apoio de pessoas especiais. Minha família, meus amigos, meus clientes, que acreditaram em mim desde o início. E especialmente alguém que se tornou meu parceiro na vida e nos negócios. Ela olhou para César, que sorria orgulhoso na primeira fileira. Obrigada por acreditar em mim, disse ela, diretamente para ele. Obrigado por me deixar fazer parte do seu sonho, ele respondeu. A festa foi um sucesso. Vários clientes fizeram novos pedidos, e Bruna percebeu que sua vida havia mudado definitivamente. Quando todos foram embora, ela e César ficaram sozinhos no novo espaço. Conseguimos, disse ele, abraçando-a por trás. Conseguimos. Ela
concordou apoiando-se nele. Sabe o que mais me deixa feliz? O quê? Que você continua sendo você. Mesmo com todo esse sucesso, você não mudou. Não vou mudar. Prometo. Eu sei. É uma das coisas que mais amo em você. Você me ama? Perguntou ela, virando-se para encará-lo. Amo. Muito. Eu também te amo, disse ela pela primeira vez. Foi um momento perfeito, no lugar perfeito, com a pessoa perfeita. Bruna finalmente entendera que o amor verdadeiro não diminui a gente, ele nos faz crescer. E ela estava pronta para crescer ao lado de César, construindo juntos um futuro que seria tão belo quanto os arranjos que ela criava com tanto carinho. O novo espaço era apenas o começo. O melhor ainda estava por vir. 3 meses se passaram desde a inauguração do novo espaço e a vida de Bruna havia se transformado completamente. O que começara como uma pequena floricultura na Rua das Pedras, agora se estendia a um ateliê profissional que atendia clientes de toda a região. Numa manhã ensolarada de dezembro, Bruna estava finalizando um arranjo para um casamento quando César chegou com uma expressão preocupada. Bom dia, amor, disse ela sem tirar os olhos das rosas que estava ajustando. Você está atrasado hoje. Tive uma reunião cedo na empresa, ele respondeu, beijando-a na testa. Precisamos conversar. O tom sério na voz dele fez Bruna parar. O que estava fazendo? Aconteceu alguma coisa? Não exatamente, mas recebi uma informação que pode ser importante. Que informação? César se encostou na bancada de trabalho. Rodrigo Mendes está espalhando comentários sobre nossa parceria, dizendo que você só conseguiu crescer porque está comigo. Bruna sentiu o sangue ferver. Ele disse isso onde? Num evento de empresários ontem à noite. Meu amigo Roberto estava lá e me contou. E o que exatamente ele disse? Que você era apenas uma florista comum até conhecer o herdeiro da Almeida Joias. Que seu sucesso não tem nada a ver com talento. Bruna jogou as tesouras de poda sobre a bancada com força. Esse homem não tem o direito de desmerecer meu trabalho. Eu sei, amor. Estou furioso também. Mas precisamos pensar na melhor forma de lidar com isso. A melhor forma é provando que ele está errado. Como? Bruna caminhou até a janela observando o movimento na rua. Lembra do que conversamos sobre manter vida pessoal e profissional separadas? Lembro. Talvez seja a hora de colocar isso em prática de verdade. César franziu o senho. O que você quer dizer? Quero dizer que vou provar que posso ter sucesso independentemente de você. Vou aceitar trabalho sozinha, sem sua ajuda. Bruna, isso não é necessário. Quem te conhece sabe que seu talento é real. Mas nem todo mundo me conhece. E não suporto a ideia de alguém questionando minha competência. César se aproximou dela. Você não tem nada a provar para ninguém. Tenho sim, para mim mesma. Naquele momento, o telefone tocou. Bruna atendeu ainda irritada. Floricultura Jardim Secreto. Bruna, aqui é a Marina Castelo. Lembra de mim? Do casamento da minha filha? Claro, Marina. Como vai? Bem, obrigada. Escute, tenho uma amiga que ficou encantada com o trabalho que você fez. Ela quer contratá-la para uma festa muito especial. Que tipo de festa? É o lançamento de um livro. A autora é muito conhecida e a festa será no clube mais exclusivo da cidade. 200 convidados, muita mídia presente. Bruna sentiu o coração acelerar. Quando seria? Daqui a 2 semanas. Sei que é pouco tempo, mas ela insiste que quer especificamente você. Posso saber quem é a autora? Isabela Fonseca, você conhece? Bruna quase derrubou o telefone. Isabela Fonseca era uma das escritoras mais famosas do país, conhecida não apenas pelos livros, mas também pelo bom gosto e pela influência social. Sim, conheço. Seria uma honra trabalhar para ela. Ótimo. Posso passar o contato dela para você? Claro. Depois de anotar as informações, Bruna desligou o telefone com um sorriso triunfante. Quem era? Perguntou César. Minha oportunidade de provar que posso voar sozinha. Ela contou sobre a festa de Isabela Fonseca, e César imediatamente se ofereceu para ajudar. Não,
disse ela categoricamente. Vou fazer sozinha. Bruna, é um evento muito grande, você vai precisar de apoio. Vou contratar ajudantes, mas quero que seja exclusivamente meu trabalho. Por que você está fazendo isso? Porque preciso. Por mim, por minha mãe, por todas as mulheres que lutam para ter seu trabalho reconhecido. César suspirou. Está bem, mas se precisar de alguma coisa, qualquer coisa me chama. Prometo. Naquela tarde, Bruna ligou para Isabela Fonseca. A escritora tinha uma voz elegante e foi direta ao ponto. Marina me mostrou fotos do casamento da filha dela. Seu trabalho é excepcional. Quero algo no mesmo nível para meu lançamento. Pode me contar um pouco sobre o livro? Gosto de criar decorações que conversem com o tema. É um romance histórico, passado no século XVIII. A protagonista é uma jardineira da corte francesa. Pensei que você poderia criar algo que remetesse aos jardins de Versalhes, mas com um toque brasileiro. Bruna sentiu uma onda de inspiração. Tenho várias ideias. Posso fazer um projeto e apresentar para a senhora? Perfeito. Podemos nos encontrar amanhã. No dia seguinte, Bruna chegou à mansão de Isabela Fonseca com um projeto detalhado. A escritora ficou impressionada. Você conseguiu capturar exatamente o que eu imaginava, disse ela folheando os desenhos. Estes arranjos suspensos, imitando lustres do século XVIII, são geniais. Obrigada. Pesquisei bastante sobre a época para criar algo autêntico. E esta entrada com arcos de rosas e jasmim vai ficar magnífica. A ideia é que os convidados se sintam entrando num jardim real. Perfeito. Quanto você cobra por tudo isso? Bruna respirou fundo. Era o orçamento mais alto que já havia apresentado. 15 mil reais. Aceito. Quando posso depositar o sinal? Durante o trajeto de volta, Bruna mal conseguia acreditar no que havia acontecido. 15 mil reais por um único evento. Era mais do que ganhara em todo o ano anterior. Mas, mais importante, que o dinheiro era a sensação de conquista. Havia conseguido o trabalho por mérito próprio, sem a influência de César. As 2 semanas seguintes foram as mais intensas da vida profissional de Bruna. Ela contratou 4 assistentes temporários, organizou a compra de centenas de flores, supervisionou cada detalhe da montagem. César respeitou sua decisão de trabalhar sozinha, mas ficava claramente preocupado com o ritmo intenso que ela havia imposto a si mesma. Você está dormindo mal, observou ele numa manhã, vendo as olheiras em seu rosto. Estou bem. É só até a festa. Você não precisa provar nada para ninguém, Bruna. Não é para os outros, é para mim. Na véspera da festa, tudo estava correndo conforme o planejado. Bruna havia transformado o salão do clube numa versão moderna dos jardins de Versalhes. Rosas brancas e vermelhas se entrelaçavam em arcos majestosos, arranjos suspensos imitavam lustres de cristal, e pequenas luzes criavam um ambiente mágico. Está perfeito, disse Isabela, inspecionando cada detalhe. Superou minhas expectativas. Fico feliz que tenha gostado. Tenho certeza de que será a festa mais comentada do ano. Na noite do evento, Bruna chegou cedo para fazer os últimos ajustes. Estava nervosa, mas confiante. Havia dado o melhor de si e o resultado estava à altura de seus sonhos. Os primeiros convidados começaram a chegar às 8 horas. Bruna observava discretamente as reações de admiração quando entravam no salão. Meu Deus, que decoração espetacular! Nunca vi algo tão elegante. Quem fez isso? Por volta das 9 horas, César chegou. Bruna havia o convidado, mas como qualquer outro convidado, não como seu parceiro profissional. Você superou a si mesma, disse ele, beijando-a discretamente. Está magnífico. Obrigada. Estou realizada. E deveria estar. Isto aqui é arte pura. Durante a festa, vários convidados se aproximaram de Bruna pedindo cartões de visita. Empresários, socialites, organizadores de eventos, todos queriam contratar seus serviços. Você é a florista mais talentosa que já conheci, disse uma senhora elegante. Preciso dos seus serviços para o casamento do meu filho. Seria uma honra,
respondeu Bruna entregando seu cartão. Por volta das 11 horas, quando a festa estava no auge, Bruna notou uma movimentação estranha perto da entrada. Rodrigo Mendes havia chegado e conversava animadamente com alguns convidados, gesticulando na direção da decoração. César também notou e se aproximou dela. Ele está aqui, sussurrou. Eu vi, mas não importa. Meu trabalho fala por si só. Claro que fala. Mas Bruna não conseguiu deixar de se incomodar quando viu Rodrigo apontar para César e depois para ela, claramente fazendo comentários maldosos. Está tudo bem? Perguntou César, notando sua tensão. Está, só não suporto fofoca. Ignore. As pessoas inteligentes sabem reconhecer qualidade. Isabela Fonseca subiu ao pequeno palco montado para o lançamento do livro. Depois de falar sobre sua obra, ela fez questão de elogiar a decoração. Quero agradecer especialmente a Bruna Santos, que transformou este espaço num verdadeiro jardim encantado. Seu talento é excepcional e tenho certeza de que ouviremos muito falar dela. Os aplausos foram calorosos e Bruna sentiu lágrimas de emoção nos olhos. Havia conseguido. Provara seu valor independentemente de qualquer ajuda externa. Quando a festa terminou, ela e César caminharam juntos até o carro. Estou orgulhoso de você, disse ele. Obrigada por respeitar minha decisão. Sempre vou respeitar. Você é uma mulher incrível, Bruna Santos. E você é um homem incrível, César Almeida. No caminho para casa, Bruna se sentia completa. Havia provado para si mesma que podia voar alto com suas próprias asas. E melhor ainda, tinha ao seu lado um homem que a apoiava sem tentar diminuí-la. O sucesso da festa de Isabela Fonseca marcaria o início de uma nova fase em sua carreira. Uma fase onde ela saberia que cada conquista era fruto de seu próprio talento e dedicação. E isso fazia toda a diferença no mundo. Nos dias seguintes à festa de Isabela Fonseca, a agenda de Bruna explodiu. Cada ligação era uma nova oportunidade, cada cliente trazia uma indicação. O sucesso que ela havia conquistado, com suas próprias mãos, abria portas que nem imaginava existir. Você está brilhando, comentou César numa tarde, observando-a atender mais uma ligação comercial. Mal consigo te ver direito com tantos compromissos. Desculpe, amor. Sei que não estou sendo a melhor companhia ultimamente. Não precisa se desculpar. Estou orgulhoso de você, apenas sinto saudades. Bruna sorriu e se aproximou para beijá-lo. Também sinto, mas é uma fase. Logo as coisas se acalmam. Tomara, porque tenho planos para nós dois. Que tipo de planos? Surpresa, ele piscou. Naquele momento, o telefone tocou novamente. Bruna atendeu, ainda nos braços de César. Floricultura Jardim Secreto, bom dia. Bruna, aqui é o André Silveira. Nos conhecemos na festa da Isabela. Bruna se lembrou do homem. Alto, moreno, dono de uma empresa de marketing e claramente interessado em algo mais que flores. Claro, André, como vai? Bem, obrigado. Escute, tenho uma proposta para você. Além do evento corporativo que já conversamos, gostaria de convidá-la para um jantar, para discutirmos outros projetos. César franziu o senho, ouvindo a conversa. Que tipo de projetos? Perguntou Bruna. Expansão da sua marca, parcerias estratégicas, talvez até um programa de TV sobre decoração. Tenho muitas ideias. É interessante, mas preciso pensar. Que tal hoje à noite? Conheço um restaurante ótimo. Podemos conversar com calma. Bruna hesitou. Não sei se é uma boa ideia. Por favor, Bruna, tenho certeza de que você se interessará pelo que tenho a oferecer. Está bem, onde e que horas? Depois de acertar os detalhes, Bruna desligou e encontrou César com uma expressão fechada. Ele está interessado em você, disse ele sem rodeios. Não seja bobo, é apenas trabalho. Bruna, eu sou o homem. Reconheço quando outro homem está interessado numa mulher. Mesmo que esteja, não faz diferença. Eu estou com você. Então, por que aceitou o jantar? Porque podem ser oportunidades reais. Você mesmo sempre me incentivou a crescer profissionalmente. César suspirou. Você tem razão, desculpe. É só que... Só que o quê? Tenho medo de te perder. Bruna se surpreendeu com a vulnerabilidade na voz dele. César, você não vai me perder.
Eu te amo. Eu também te amo. Mais do que conseguiria explicar. Então confie em mim. À noite, Bruna se arrumou com cuidado. Escolheu um vestido elegante, mas discreto, sem decote exagerado. Queria parecer profissional, não sedutora. César ofereceu-se para levá-la, mas ela preferiu ir sozinha. Qualquer coisa me liga, disse ele, beijando-a antes de ela sair. Prometo. O restaurante era refinado, e André já estava esperando quando ela chegou. Vestia um terno impecável e sorriu amplamente ao vê-la. Bruna, que bom que veio. Você está linda. Obrigada, ela respondeu, sentando-se à mesa. Durante o jantar, André falou sobre seus planos para a carreira dela. Programa de TV, livros sobre decoração, franquias da floricultura em outras cidades. Você tem um talento excepcional, disse ele, enchendo novamente a taça dela. Poderia ser nacionalmente conhecida. São ideias interessantes, admitiu Bruna, mas muito ambiciosas. Grandes talentos merecem grandes oportunidades. E qual seria exatamente o seu papel nisso tudo? André se inclinou para a frente. Seria seu empresário, seu parceiro, em tudo. A forma como ele disse tudo deixou claro que não estava falando apenas de trabalho. André, preciso ser honesta com você. Estou namorando, eu sei, com o herdeiro da Almeida Joias. Então sabe que não estou disponível. Relacionamentos podem mudar, Bruna, especialmente quando as pessoas crescem em direções diferentes. O que você quer dizer? Que talvez você esteja pronta para voos mais altos do que ele pode oferecer. Bruna se levantou. Acho melhor eu ir embora. Espera, André segurou sua mão. Não quis ofender. É que você é uma mulher extraordinária. Qualquer homem ficaria apaixonado por você. Já estou apaixonada. Por alguém que me respeita e me apoia. Ele realmente te apoia? Ou te protege como se você fosse frágil? A pergunta atingiu Bruna em cheio. Às vezes sentia que César era super protetor, mas sempre interpretou isso como cuidado. Ele me ama, disse ela, mais para si mesma que para... André, tenho certeza que sim, mas amor às vezes pode ser limitador. No caminho para casa, Bruna não conseguia parar de pensar nas palavras de André. Seria César super protetor? Estaria ele limitando seu crescimento de alguma forma? Quando chegou em casa, encontrou César esperando na sala, claramente preocupado. Como foi? Perguntou ele. Interessante. Ele tem ideias ambiciosas. Que tipo de ideias? Bruna contou sobre as propostas, omitindo apenas os comentários pessoais de André. Programa de TV? César franziu o senho. Isso significaria viajar muito, ficar longe daqui. Significaria crescer profissionalmente. Mas você seria feliz assim? Longe da sua floricultura, da sua avó, de mim? Não sei, nunca pensei nessa possibilidade. Bruna, você não precisa disso tudo para ser bem-sucedida. Você já é. Mas e se eu quiser mais? Então eu te apoio. Sempre. Mesmo que signifique ficar longe de você? César hesitou. Seria difícil. Mas seu sucesso é mais importante que minha segurança. Naquele momento, Bruna percebeu que André estava errado. César não a limitava. Ele a libertava para ser quem ela quisesse ser. Eu não quero ficar longe de você, disse ela, abraçando-o. Tem certeza? Absolute. Sucesso sem você ao meu lado não seria sucesso. Seria solidão. Então você vai recusar as propostas do André. Vou analisar com calma. Talvez algumas possam ser adaptadas para não me afastar daqui. E se ele insistir? Então vou dizer que não estou interessada em nada que ele tenha a oferecer. César a beijou com intensidade. Eu te amo tanto, Bruna. Eu também te amo. 2 dias depois, André ligou para pressionar por uma resposta. Pensou nas minhas propostas? Perguntou ele. Pensei. E preciso dizer que não estou interessada. Nem nas oportunidades de televisão, nem nelas. É por causa dele, não é? É por causa de mim. Eu sei o que quero da vida. Que pena. Você está perdendo uma chance única. Estou ganhando algo mais importante. Paz de espírito. Se mudar de ideia,
Não vou mudar. Tenha um bom dia, André. Quando César soube da decisão, ficou radiante. Você tem certeza? Perguntou ele. Absolute. Minha vida está aqui. Com você, com minha família, com minha floricultura. Mas e se um dia você se arrepender? Não, vou me arrepender. Aprendi que felicidade não se mede por fama ou dinheiro. Como se mede? Por amor. Por fazer o que se ama ao lado de quem se ama. César pegou as mãos dela entre as suas. Bruna, tem algo que preciso te dizer. O quê? Estes últimos dias, vendo você sendo cortejada por outro homem, me fizeram perceber uma coisa. Que coisa? Que não quero viver um dia sequer sem você. Não quero mais ser apenas seu namorado. O coração de Bruna disparou. César, quero que você seja minha esposa. Quero acordar todos os dias ao seu lado, construir uma família com você, envelhecer junto com você. Você está pedindo? Estou pedindo você em casamento. Ele se ajoelhou tirando uma pequena caixa do bolso. Bruna Santos, você aceita se casar comigo? O anel era perfeito, delicado, elegante, exatamente o que ela escolheria. Mas mais perfeito ainda era o amor que via nos olhos de César. Sim. Ela sussurrou com lágrimas nos olhos. Sim, eu aceito. César colocou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la. Foi um beijo que selava não apenas um compromisso, mas uma promessa de felicidade, construída sobre amor verdadeiro e respeito mútuo. Vamos contar para todo mundo, disse ele radiante. Vamos, mas primeiro vamos contar para minha avó. Ela precisa ser a primeira a saber. Claro, Dona Teresa é parte da família. Nossa família, corrigiu Bruna, admirando o anel em seu dedo. Nossa família, ele concordou, beijando-a novamente. Naquela noite, o último obstáculo havia sido superado. Os ciúmes de César, as tentações externas, as incertezas sobre o futuro. Tudo isso ficou para trás. Agora havia apenas amor, companheirismo e a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse. O pedido de casamento não era apenas o fim de uma etapa, mas o início de uma nova jornada. Uma jornada que começaria com um casamento que seria decorado, naturalmente, com as mais belas flores que Bruna já havia criado. 6 meses depois do pedido de casamento, Vila Dourada estava em clima de festa. O casamento de Bruna e César havia se tornado o evento mais aguardado da cidade, não apenas pela união de duas pessoas queridas, mas pelo que representava, o amor verdadeiro vencendo todas as barreiras. Na manhã do grande dia, Bruna acordou na casa da avó Teresa, onde havia dormido seguindo a tradição. O sol entrava pela janela do quarto que fora seu refúgio durante a infância e o perfume das rosas do jardim da avó invadia o ambiente. Bom dia, minha noiva, disse Teresa entrando com uma bandeja de café. Dormiu bem? Mal consegui dormir, admitiu Bruna sentando-se na cama. Estou nervosa e ansiosa ao mesmo tempo. É normal. Eu também fiquei assim no dia do meu casamento. Vovó, posso fazer uma pergunta? Claro, minha filha. A senhora acha que mamãe ficaria feliz com minha escolha? Teresa se sentou na beirada da cama e acariciou o rosto da neta. Sua mãe adoraria o César. Ele é exatamente o tipo de homem que ela desejaria para você. Gentil, respeitoso, que valoriza quem você é. Às vezes sinto que ela deveria estar aqui. Ela está. No seu sorriso, no seu jeito carinhoso, no amor que você põe em tudo que faz. Bruna sorriu, sentindo-se mais tranquila. Obrigada, vovó, por tudo. Eu que agradeço por ter uma neta tão especial. Enquanto isso, do outro lado da cidade, César também estava acordando em meio aos preparativos. Havia dormido na casa dos pais, e Dona Lucinda entrou no quarto com um sorriso radiante. Chegou o grande dia, meu filho. Chegou. Ele sorriu, mas havia nervosismo em sua voz. Estou apavorado. Por quê? E se eu não conseguir fazê-la feliz? E se não for o marido que ela merece? Dona Lucinda se sentou ao lado dele. César, você já a faz feliz. Qualquer um que veja vocês juntos percebe isso. Mas o casamento é diferente, é para sempre. Exato. E vocês dois sabem o que é amor verdadeiro. Isso é raro, meu filho.
Eu a amo tanto, mãe. Eu sei. E ela te ama também. Confie nisso. No salão de beleza, Bruna estava cercada por suas amigas mais próximas. A maquiadora trabalhava em seu rosto, enquanto a cabeleireira finalizava o penteado elegante, mas natural que ela havia escolhido. Você está linda, disse Marina Castelo, que se tornara uma amiga querida. César vai desmaiar quando te ver. Espero que não, riu Bruna. Preciso dele consciente para falar sim. Tenho certeza de que ele vai falar, disse Dona Lucinda, que havia chegado para acompanhar os preparativos da nora. Nunca vi meu filho tão apaixonado. Nem eu nunca me senti assim, admitiu Bruna. O vestido de noiva era um sonho. Simples, elegante, com detalhes em renda que lembravam flores. Bruna havia escolhido algo que representasse sua personalidade. Bonito sem ser extravagante. Sofisticado sem perder a naturalidade. Está perfeito, disse Teresa, com lágrimas nos olhos quando Bruna se olhou no espelho. Tem certeza? Absolute. Você está radiante. A cerimônia seria na igreja histórica de Vila Dourada, seguida por uma festa no jardim da casa dos Almeida. O mesmo lugar onde tudo começara com a primeira festa que Bruna havia decorado. 1 hora antes da cerimônia, César chegou à igreja, acompanhado de seu padrinho, o melhor amigo desde a infância. Ele vestia um terno elegante e carregava no peito uma pequena flor que Bruna havia feito especialmente para ele. Você está bem? Perguntou o padrinho. Estou. Pela primeira vez em muito tempo, estou exatamente onde quero estar. Os convidados começaram a chegar. Clientes que se tornaram amigos, fornecedores da floricultura, colegas de trabalho de César, vizinhos de Vila Dourada. Era uma mistura perfeita dos dois mundos que agora se uniam. Isabela Fonseca chegou com um buquê de rosas. Para a noiva mais talentosa que conheço, disse ela. Rodrigo Mendes também estava presente. Havia se desculpado com Bruna algumas semanas antes, admitindo que seus comentários tinham sido motivados pela frustração. Vocês formam um casal lindo, disse ele, cumprimentando César. Peço desculpas pelos desentendimentos do passado. Está tudo bem, respondeu César, estendendo a mão. O importante é que estamos todos aqui hoje. Finalmente, chegou o momento da entrada da noiva. Bruna caminhou pelo corredor da igreja no braço de Teresa, que havia insistido em entregá-la, já que não tinha pai vivo. Quando César a viu, seu rosto se iluminou. Ela estava deslumbrante, mas era o brilho em seus olhos que o deixava sem ar. Era pura felicidade. Cuide bem dela, sussurrou Teresa, colocando a mão de Bruna na de César. Vou amar e proteger ela para sempre, prometeu ele. A cerimônia foi emocionante. Quando chegou a hora dos votos, César falou primeiro. Bruna, quando entrei na sua floricultura naquela manhã, eu estava procurando flores para minha mãe. Mas encontrei muito mais que isso. Encontrei minha alma gêmea. Você me ensinou que o amor verdadeiro não diminui a gente, mas nos faz crescer. Prometo te apoiar em todos os seus sonhos, te respeitar em todas as suas escolhas e te amar em todos os momentos da nossa vida. Bruna estava emocionada, mas conseguiu falar com a voz firme. César, você chegou na minha vida quando eu achava que estava completa. Mas você me mostrou que ainda havia espaço para crescer, para amar, para sonhar mais alto. Você me deu asas sem tentar me controlar o voo. Prometo ser sua companheira em todas as aventuras, sua parceira em todos os projetos e sua esposa apaixonada em todos os dias da nossa vida. Declaro vocês marido e mulher, disse o padre. Pode beijar a noiva. O beijo foi longo, doce, cheio de promessas. Ao redor deles, os convidados aplaudiram emocionados. A festa foi no jardim que conheciam tão bem. Bruna havia insistido em fazer pessoalmente a decoração do próprio casamento, criando arranjos que contavam a história de amor deles. Rosas e orquídeas, as primeiras flores que fez para César, se misturavam com margaridas amarelas e outras, flores que marcaram momentos especiais. Você superou a si mesma, disse César observando o jardim transformado. É o último trabalho que assino como Santos, disse ela mostrando a aliança. A partir de agora sou Bruna Almeida. Gosta do som? Amo.
Durante a festa, eles circularam entre os convidados, recebendo felicitações e abraços. Dona Lucinda fez um discurso emocionante sobre como Bruna havia trazido luz para a vida de César. Teresa falou sobre como era feliz ver a neta encontrar um amor verdadeiro. Discurso do noivo, gritou alguém na multidão. César pegou o microfone um pouco nervoso. Não sou bom com discursos, começou ele. Mas quero dizer uma coisa. Bruna, você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre possuir alguém, mas sobre libertá-lo para ser a melhor versão de si mesmo. Obrigado por escolher voar ao meu lado. Agora a noiva. Bruna pegou o microfone com um sorriso. Quando eu era pequena, minha mãe me disse que um dia eu encontraria alguém que amasse não apenas quem eu era, mas quem eu poderia me tornar. César, você é esse alguém. Obrigada por me amar inteira, com medos e sonhos, com defeitos e qualidades. A primeira dança foi ao som de uma música que haviam escolhido juntos. Uma canção que falava sobre encontrar o lar um no outro. Estamos casados, sussurrou César enquanto dançavam. Estamos, ela sorriu. Como se sente? Completo. Pela primeira vez na vida, completamente completo. Eu também. Sabe o que mais me deixa feliz? O quê? Que isso é só o começo. Temos uma vida inteira pela frente. Uma vida inteira de aventuras, de trabalho conjunto, de amor, de flores, ele riu. Sempre flores, ela concordou. Quando a festa terminou, os noivos se despediram dos convidados. Teresa abraçou Bruna com força. Seja feliz, minha filha. Você merece toda a felicidade do mundo. Obrigada por tudo, vovó. Te amo muito. Eu também te amo. Dona Lucinda abraçou o casal. Bem-vinda à família, minha filha, disse ela para Bruna. Obrigada por me acolher como filha, não como nora. Você é filha do meu coração. César e Bruna partiram para a lua de mel em Paris. Ele havia escolhido a cidade das flores e dos jardins mais belos do mundo como presente para ela. Pronto para nossa primeira aventura como marido e mulher? Perguntou ele no aeroporto. Pronta para todas as aventuras, respondeu ela beijando-o. 2 anos depois, Vila Dourada ganharia um novo estabelecimento. Jardim Secreto, Bruna Almeida. A floricultura original continuaria funcionando, mas agora com uma filial maior e mais sofisticada. César deixaria a empresa familiar para se dedicar integralmente à parceria com a esposa, descobrindo que sua verdadeira vocação era ajudar talentos únicos a florescer. E Bruna, que um dia fora apenas a florista da Rua das Pedras, se tornaria uma das decoradoras mais respeitadas da região, sem nunca esquecer suas raízes ou perder a essência que a fazia especial. Mas naquele momento, voando em direção à lua de mel, ela sabia apenas que havia encontrado seu lugar no mundo. Não, era um lugar geográfico, mas um estado de espírito. Era o lugar onde seu coração se sentia em casa. E esse lugar era nos braços de César, seu marido, seu parceiro, seu grande amor. A florista da Rua das Pedras havia encontrado seu jardim para sempre. E nesse jardim, todas as flores eram eternas, porque eram cultivadas com amor verdadeiro. Na vida real, como nas flores, as melhores coisas crescem devagar, com cuidado e paciência. E quando finalmente florescem, sua beleza é tão especial que vale cada dia de espera. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.